qual é a sua desculpa? Você precisa identificar isso. Assumir a responsabilidade. Então vem comigo. Vitimização é o comportamento contrário, mais contrário à autorresponsabilidade. Então, amigo, se você quer vencer nesse concurso, se você quer ir para o concurso mais desafiador, que te faz mais feliz, você tem que jogar fora a vitimização. E a maneira de jogar fora a vitimização é ser autorresponsável, se comportar de forma autorresponsável, ter uma fala autorresponsável. Esse é o processo. Porque sua atitude determina a sua vida. Do jeito que é a sua atitude, assim vai ser a sua vida sempre. Assim vai ser. Então, qual é a tua atitude sincera? É a atitude do comandante, no comando do barco na vida? Ou como um náufrago esperando socorro? Ou como um marinheiro raso esperando ordens na sua própria vida? Gritando socorro ou agindo? Chorando ou baixando vela, levantando vela, mudando rota? Qual é a tua atitude? E isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Lembre-se que os autorresponsáveis constroem suas oportunidades. Eles não perdem tempo reclamando, não perdem. Ai, se a empresa me desse mais apoio. Ai, se meu pai me ajudasse. Ai, se aqui em casa não fosse tão barulhento. Ai, se minha mulher me ajudasse aqui com o texto. Ai, se eu tivesse mais dinheiro para estudar mais e não precisar trabalhar nada. Ah, se meus filhos não me atrapalhassem. Ah, se eu tivesse um ambiente mais propício. Amigo, sinceramente, para de conversa. Assume a responsabilidade, apesar das dificuldades, apesar da adversidade. O que é que você vai fazer? Essa é a questão, essa é a pergunta. Apesar de tudo isso, o que é que você vai fazer? Tem que ser assim. Quem disse que ia ser fácil? Se fosse fácil, todo mundo tinha passado num concurso para juiz ou outro maior. Se fosse fácil, não tinha empresário, não tinha funcionário, eram todos servidores públicos. Então pare de achar ruim ser fácil. Não é para ser fácil, é para ser desafiador, é para você pagar o preço, é para você assumir a responsabilidade de tudo isso. Afinal, quem é o único responsável pelo seu sucesso, pelo seu desempenho, por passar no concurso? Você precisa saber quem é o único responsável. Enquanto você dividir essa responsabilidade com outras pessoas, com pai, com familiares, não vai acontecer. Ou você vai ter que contar com a sorte. Ah, porque o parente fulano ajuda. Ah, porque... Esquece. Cada qual com o seu cada qual. Esquece. Deixa eu ir mais além. Quando você olha para um casamento, quem é responsável pelo sucesso do casamento? Olha para o meu, vamos falar de mim, mais fácil falar de mim. Quem é responsável pelo sucesso do meu casamento? Eu ou a minha esposa? E você deve estar dizendo, obviamente, os dois. Para mim, não. Para mim, eu sou o único responsável pelo meu casamento. Por quê? Porque eu não quero dar na mão da minha esposa a chave do sucesso da minha felicidade conjugal. Eu sou 100% responsável pelo meu casamento. 100%? 100%. Pelo menos busco ser, pelo menos eu quero ser responsável. 100% por ele. E você se pergunta, e sua esposa? Responsável por quantos por cento? Pergunta para ela, conversa com ela. Isso é uma questão dela. Para mim, eu sou 100%. Porque se for 50%, meio a meio, 50%, é como eu tirar a cara a coroa numa moeda e torcer com 50% da chance dela querer ser responsável e fazer as coisas acontecerem. Eu sou 100% responsável pelo meu casamento. E se ela é, espero que sim. Mas isso é uma questão dela. Isso é uma atitude dela, uma decisão dela, não minha. Porque ninguém muda ninguém. Então, quem é responsável por você passar no concurso? Seu pai? Sua mãe? Sua esposa? Amigo? Irmão? Colegas? O destino? A sorte? Ou você? Isso é autorresponsabilidade. Se seu pai quiser ajudar, ótimo. Se sua esposa, marido quiser ajudar, ótimo. Se as pessoas, ótimo, ótimo. Mas você continua sendo o único responsável por isso. O único responsável por isso. Então, vamos para o slide para certificar e sedimentar isso. Para você, autorresponsabilidade significa o quê? Fala para mim ou escreve numa linha rápida. O que significa numa palavra ou numa pequena frase? O que significa autorresponsabilidade? Escreve. Ser responsável pelo seu sucesso, ser responsável por passar no concurso público, significa mudar o que em você? Fala.
Escreve numa linha, numa palavra. Não é fácil para você admitir que... Fala, em relação ao seu concurso, em relação ao seu estudo, não é fácil para você admitir o quê? Quarto, a principal característica a mudar em você para que você passe no concurso é... Escreve, por favor, confia em mim. Aqui eu não estou para ser agradável, eu estou para te ajudar a passar no concurso, eu não estou para falar as tuas vontades, falar as tuas verdades, mas estou aqui para questionar as tuas verdades. Escreve, vou repetir o quarto. A principal característica a mudar em você para que você passe no concurso é... Se você é o único que pode mudar a sua vida, então... Você, depois de tudo que eu disse, está se conscientizando de quê? De que você está se conscientizando? Depois de tudo que eu disse? Fala para mim. Então agora, eu quero debater e inculcar em você as 6 leis da autorresponsabilidade. E se você entendê-las, praticá-las, é como exercitar o bíceps e ficar forte com o bíceps. É uma atitude, é um exercício linguístico de mudança comportamental e atitudinal. Então vamos agora para as 6 leis da autorresponsabilidade. Primeira lei, se é para criticar os outros, eu me calo. Segunda lei, se é para reclamar de alguém ou de alguma coisa, eu dou sugestões. Se é para buscar culpados, eu vou atrás, eu busco solução. Lei 4, se é para me fazer de vítima, eu vou ser vencedor, me fazer de vencedor, independente das circunstâncias. 5, se é para justificar meus erros, eu vou assumi-los, reconhecê-los e aprender com eles. E 6, se é para julgar pessoas, eu vou julgar suas atitudes. Eu vou contar uma história que talvez tenha significado na sua vida, ou você consiga fazer uma analogia sobre autorresponsabilidade. A história é assim, um jovem de 18 anos e percebe que o mundo está terrível, violência, fome, miséria, desigualdade social, mentiras, um povo sofrido. E naquele momento, aos 18 anos, ele começa uma oração a Deus. Deus, dá-me força para mudar o mundo, ó Deus. Dá-me força para acabar a fome, a miséria, a desigualdade social, as mentiras. Dá-me força, ó Deus, para mudar o mundo. E essa oração ele repetiu durante os seus 18 anos, todos os dias. Quando fez 19 anos, todos os dias daquele ano, dos 19 anos. Aos 20, aos 30, 40, aos 45 anos, ele continuava todos os dias fazendo aquela oração. Ó Deus, dá-me força para mudar o mundo, acabar a fome, a miséria, a desigualdade social. Dá-me força, ó Deus. E naquele momento, ele parou e olhou para si, olhou ao seu redor e viu que na sua tentativa de mudar o mundo, acabar a fome, miséria, desigualdade, ele tinha afastado as pessoas dele. Ele tinha machucado muitas pessoas e ele também viu que não tinha mudado absolutamente nada. E naquele momento ele chorou e pranteou. Pranteou e chorou pelas pessoas que se afastaram dele. Saudade dessas pessoas. Chorou e pranteou porque ele não tinha mudado absolutamente nada. 45 anos e não tinha mudado nada. Mas naquele momento ele mudou a oração dele. E a oração segunda foi, Deus, dá-me força, Deus, para mudar pelo menos meus familiares, minha esposa, meus filhos. Dá-me força, ó Deus, para mudar o que está aqui ao meu redor. Dá-me força para mudar meus amigos, meus filhos, esposa, dá-me força, ó Deus. E essa oração todos os dias, dali em diante, ele repetia. De manhã e de noite, a mesma oração, dá-me força, ó Deus, para mudar os meus filhos, meus amigos, minha esposa. 50 anos e essa oração, 60 essa oração, 70, 80, 90 anos e a mesma oração. E aí quando fez 90 anos ele parou e de novo olhou para o seu redor e viu que tinha machucado seus filhos, distante dos filhos, da esposa, só que o tempo era curto. Seu fim de vida era breve. Ele não tinha mudado nada e novamente ele pranteou tremendamente. Ó Deus, mais uma vez eu não mudei nada, mais uma vez machuquei pessoas, e agora machuquei os meus filhos, minha esposa, afastei todos de mim, eu tenho 90 anos e meus dias são contados, ó Deus. E naquele momento ele mudou a oração mais uma vez. E a oração foi, Deus, dá-me força para mudar a mim mesmo. Porque se assim eu tivesse orado desde o início, certamente eu teria mudado o mundo. E aos 90 anos, com essa oração, nos 5 últimos anos de vida, dos 90 aos 95, Sufir Bayazid, ele fez muito mais do que nos outros 90 primeiros anos da sua vida. Ele conseguiu grandes conquistas, que começaram aos 90 anos. Aos 95 ele faleceu, mas promoveu mudanças drásticas na sua cidade, no seu país, no seu estado.
E sabe por quê? Porque ele parou de mudar o mundo e focou sua energia para mudar a si mesmo. Esse é meu desafio para mim mesmo, esse é meu desafio para você. Mudar quem nós somos, levando em conta que mudar os outros é impossível, mas mudar a si, mudar a mim é possível. E isso é o que eu quero mudar a mim todos os dias, me tornar um pouco melhor. Que tal você começar hoje a mudar a si mesmo? Parar de esquecer um pouco do meio, culpar e responsabilizar os outros e focar em você. E por que não? Então vamos para a tela. Não importa como está a sua vida hoje, o que importa é como você se coloca nela. Como autor ou como audiência? Como comandante do barco ou como náufrago? E isso é autorresponsabilidade, é como você se coloca na vida, como você se vê e se posiciona diante da vida. Esse é teu desafio, esse é teu momento. E aqui vem o meu desafio para você. A decisão que você tomar agora pode mudar a sua vida para sempre. Uma decisão agora, ou umas decisões, ou algumas decisões, do que você vai fazer diferente da sua vida, pode mudar radicalmente seu destino. E eu quero agora que você pare. Eu quero agora que você pare e escreva 5 a 10 decisões para que você produza no seu estudo, para que você renda no seu estudo. 5 a 10 decisões que vão mudar a sua vida. Vamos lá. Dá uma pausa no computador. Escreva 5 a 10 decisões que mudarão drasticamente sua vida e se responsabilize por elas. Vamos lá. Escreva cada uma delas. E agora, depois de tudo que eu falei sobre autorresponsabilidade, tudo que eu falei da importância de você assumir as rédeas do seu destino, assumir a responsabilidade pelo que você fez e não fez, assumir a responsabilidade pelo que disse e não disse, pelos seus comportamentos e atos e pelo que você deixou de fazer também. E mais, assumir a responsabilidade pelo que trafega nos seus pensamentos, pelo diálogo interno. Quem é responsável pelo que você pensa? Quem é responsável pelo que você sente? Isso é autorresponsabilidade, porque tudo planta. E tudo que se planta, brota. Quem planta vento, colhe tempestade. De Deus não se zomba. O que você plantou, isso sim você vai colher. E você tem colhido o que você tem plantado. E mais uma vez, o que é que você tem plantado? Isso é autorresponsabilidade. Nós abordamos autorresponsabilidade. E eu te perguntei ainda há pouco, o que é que você vai fazer diferente? Quais são as decisões que você toma? O que é que você vai fazer diferente para render, para produzir, para passar no concurso? Assume, pega o leme do barco da tua vida nas tuas mãos. Assume que rota você vai fazer. Que estilo de estudo, que método de estudo, que rotina de estudo, quanto tempo de estudo, que ambiente de estudo, assume a responsabilidade por isso, use os recursos que você tiver. Se o mar estiver batido, assume a responsabilidade e trafegue no mar batido. É o que está disponível para você. E não é só para você, para muitas pessoas. Quantas pessoas têm muito menos condições que você e vão passar? E não porque são mais inteligentes, mas porque são mais persistentes, mais autorresponsáveis. Se você entender isso, amiga, se você entender isso, amigo, você já passou. Se você assumir a responsabilidade, você já passou e não vai passar no segundo não, vai passar agora. Talvez você não precise perder 3 anos, talvez seja nesse próximo. Agora assume a responsabilidade. Se veja como comandante do barco da vida, se veja como autor, se veja como diretor, se veja como general, não como soldado raso, não como figurante. Se veja como quem é o protagonista. Se veja da maneira certa. Assuma a responsabilidade. Pratique tudo isso. E uma dica que eu dou: adquira o livro Autorresponsabilidade ou Poder da Ação. No livro Poder da Ação tem todas as ferramentas, todo o conceito disso. E esse conceito vai te levar avante, vai te ajudar, vai te empoderar, vai te capacitar cognitivamente e emocionalmente. A autorresponsabilidade é a palavra que eu trago para você, é o conceito, a ferramenta, o método, a crença de vida, o estilo de vida. Está claro isso? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é o que você precisa. É o que nós precisamos. Eu estou chegando ao final do segundo módulo e eu te pergunto, olhando para tudo isso, para tudo que nós falamos, que fichas caíram? Olhando para você, para sua conduta anterior, para sua atitude anterior, que fichas caíram? Escreve aí. Como você se via, como você agia. E agora que você entende que fichas caíram, você está entendendo os resultados. Você está entendendo que os resultados não são coincidências. São plantações, causa, efeito, efeito, causa. E você sabe o teu resultado no teu estudo.
A minha pergunta é agora, você vai pôr essas 10 decisões em prática, ou essas 5 decisões em prática? Você precisa escrever as 5 ou 10 decisões e colocar no seu ambiente de estudo. Talvez você não consiga pô-las todas hoje em prática, mas põe a data em cada decisão dessas. Quando você vai pô-la em prática, não dá para botar imediatamente. Quando? Como? Crie um plano de ação para você. Assuma a responsabilidade da realização dessas decisões suas. Você precisa pregar isso na sua frente. E todo dia ler as suas decisões e não perder a perspectiva do que você precisa fazer diferente para passar. Lembre-se, se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar obtendo os mesmos resultados. Se você quer coisas diferentes, resultados diferentes, faça algo diferente. Está claro isso? Então eu quero dizer para você parabéns, vencemos o segundo módulo. Eu quero que você baixe esses textos aqui, são textos que vão te ajudar, textos que realmente vão te ajudar sobre autorresponsabilidade. Na verdade, eu acabo de tomar uma decisão agora e eu vou baixar todo, veja bem, todo o livro Autorresponsabilidade aqui para você, para que você possa tê-lo. Então, você vai ter todo o arquivo agora do livro Autorresponsabilidade para você, para que não haja desculpa, que não entende, que não aprofundou, que não realmente deu o seu melhor, que não compreendeu completamente. Então, leia todo o livro Autorresponsabilidade que você vai poder baixar aqui agora, nesse botão, ok? Um grande abraço e até o módulo 3, porque lá nós vamos falar de foco, toda a estrutura de foco, de uma maneira que você jamais viu em lugar nenhum. Então, vem comigo e até o módulo 3.